Paz, amados. Quero hoje aqui ler um texto com vocês que se encontra lá no capítulo 6 de Efésios, versos 5 ao 8, que diz assim: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a questão de servir ao Senhor, de servir a Deus em adoração, em louvor, em gratidão, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. E eu quero trazer ao seu coração uma reflexão, falar um pouquinho como servir o Senhor. Há várias formas de servi-lo. A palavra de Deus diz que tudo o que formos fazer, façamos como se fosse para o Senhor. E sabe quais são as formas de servir? Às vezes estamos ali e quando é oferecido algum papel importante, nós queremos fazer, já erguemos as nossas mãos e dizemos assim: esse eu faço, deixa que esse eu faço. Mas quando alguém diz: eu preciso de alguém para lavar o banheiro, para lavar a louça, para lavar as panelas, tiramos o nosso cavalinho da chuva, saímos fora. Eu quero te ensinar a servir hoje em adoração. Às vezes a maior dificuldade que temos de servir é dentro do nosso lar. Mamãe pega e diz assim: fulano, faz isso. Ah não, mãe, lá vem a senhora de novo com essa história de lavar a louça, de limpar o chão, de varrer a casa, de lavar o banheiro. E esquecemos quem é a autoridade nas nossas vidas. E mesmo que seja como obrigação ali, façamos como se fosse para o Senhor, porque Ele está vendo, não fazendo como se fosse para homens, mas para o Senhor. A igreja esqueceu o papel dela e o nosso papel na sociedade é servir. Os nossos dons são para servir, a nossa vida é para servir. Nós nascemos por um propósito: servir aos nossos irmãos, servir aos outros. E a você que me ouve, a você que é cristão e que não é cristão, saiba, você tem um papel: servir. O Senhor diz que aquele que quisesse ser o maior no reino dos céus, que servisse, que viesse a servir, porque nós precisamos aprender a essência. Adoração é servir, adoração é humilhar-se diante do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me no que eu for fazer. Mas nós esquecemos isso, esquecemos que temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é nos estudos, as melhores notas, nós temos que nos destacar em tudo. Nos destacar lá fora, nos destacar dentro da igreja. Mas temos que ser os melhores em tudo o que nós fazemos. Porque somos como somos por causa do amor de Jesus. Somos gerados como servos por causa do amor de Jesus. Nascemos para servir, para cuidar uns dos outros, para tratar o outro como se fosse parte do nosso corpo, porque um é nariz, um é perna, um é pé, e o corpo ele não sobrevive se não tiver todas as partes, não como deve sobreviver. O corpo tem que aprender a andar, e nós como igreja precisamos amar as vidas servindo elas, ir lá fora, tratar fulano, tratar beltrano, e tratar todos da mesma forma, não usar às vezes as nossas próprias justificativas. Às vezes nós como crentes, vamos confessar um pecado e nós justificamos ele. Como nós nos justificamos? Chegamos ali: eu fiz isso, 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 mas foi por isso. Tentamos justificar de alguma forma. Tentamos trazer de alguma forma uma justificativa. Está errado. Estamos errados. O nosso dever é servir. O nosso dever como cristãos é aceitar que nós seremos perseguidos por causa de Cristo, que nós seremos apedrejados por causa de Cristo, e nós não estamos dispostos a sofrer por causa de Cristo. Que igreja somos nós? O que fazemos para o Senhor? Estamos sendo corrompidos por causa das nossas próprias concupiscências, ou seja, por causa dos nossos próprios desejos que não deveriam existir nas nossas vidas. Isso gera nos nossos corações uma indignação, porque Satanás vem e começa a fazer a obra dele até mesmo dentro da igreja, com fofoquinhas, com isso, com aquilo, e nós vamos deixando entrar como um filme que entra em cartaz,
E ali, quando ele entra, todo mundo vai lá e assiste, e ele se torna uma modinha, e o filme que o mundo tem tentado implantar dentro da igreja está entrando, porque nós estamos parando para assistir ele. Nós estamos parando para olhar e ver, olha que legal. Vamos aplaudir porque Satanás está reinando, porque Satanás está fazendo isso, porque o mundo não é dele, mas o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno porque nós não fazemos nada. Não pregamos, não louvamos com o nosso coração, só louvamos quando queremos. Quando eu chego tristinho, não vou louvar hoje. Hoje Deus sabe, eu estou bem triste, vou sentar, vou cruzar o meu braço, vou fingir, vim aqui no culto, beleza, tomara que Deus fale comigo. Mas não queremos nos entregar, não queremos servir. E o clamor do meu coração, igreja no Brasil, igreja que está aí ouvindo, seja você jovem, adulto, criança, velho, é que nós voltemos a amar a palavra do Senhor. É que essa palavra volte a cortar os nossos corações. A Bíblia diz para nós aproveitarmos as oportunidades, e às vezes eu e você temos a oportunidade de pregar Jesus para alguém e não pregamos. Temos a oportunidade de trazer uma realidade para alguém e não trazemos. Temos 3 crises aí que estão tomando a nossa sociedade: homossexualismo, temos também o crack, temos a prostituição. São pessoas que estão se envolvendo com isso e que não sabem que não nasceram para isso. O Senhor as chamou, o Senhor as escolheu, e existe um amor de Deus para a sua vida, querido. Não use a sua vida, não acabe com a sua vida como se pega um cigarrinho e fuma ele, o toco dele é jogado fora. Não seja assim. O Senhor te ama, você não nasceu para ser o que Satanás está dizendo que você nasceu para ser. Você é livre para adorar o Senhor, livre para ter a natureza verdadeira de Deus e não a mentira que Satanás tem trago. Lá no livro de Romanos, o Papai do Céu diz para nós assim, que Satanás mudou, que os homens na verdade mudaram a natureza de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, que eles começaram a se envolver com outros homens, cometendo torpezas, cometendo atrocidades. Igreja no Brasil, vamos clamar. Somos uma igreja que tem liberdade de se expressar, mas o Senhor falou de perseguição e ela vai chegar. Os dias de lutar pelo Evangelho vai chegar. Os dias em que nós vamos ter que fazer toda a diferença vão chegar. Os dias em que o nosso coração vai precisar estar movido pelo Senhor vai chegar. E esse dia vai chegar. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos gritar: Papai, Senhor, salva-nos. Estamos sucumbindo no meio dessa sociedade. Estamos sendo engolidos, porque até querem nos proibir de adorar o seu nome. Querem nos proibir de proclamar que Tu és Rei, que Tu és Santo, que existe um céu de glória para morarmos. E as pedras irão clamar se nós nos calarmos. Não deixe as pedras tomarem o seu lugar. Não deixe as pedras tomar o lugar que é seu por herança. Deus deu para você, igreja. Então pregue o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Anuncie as boas novas de Jesus. Ele é mais importante que o seu pecado. Ele é mais importante que a sua vã concupiscência. Ele é mais importante do que todas as coisas. Nós o amamos. Nós o temos por precioso. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa coroa. Aprendamos a servir. Espírito de servo. Você não pergunta o porquê. Você apenas faz. Mas Deus, por que eu tenho que pregar para fulano? Querido, faça. Obedeça à voz do Espírito Santo de Deus. Vá até os confins da terra. Não cesse de pregar. Que a sua linguagem seja salvação. Que a sua linguagem seja salvação. Chega de ouvir mensagens que vêm do coração de Deus para a sua vida, e uma semana depois você volta para a mesma merda. Perdão pela expressão, mas isso é a verdade. Não queremos ouvir a verdade. O mundo lá fora prega o sexo explícito, prega lá que pode fazer e tocar o que quiser. E nós na igreja temos que tratar como santinhos, não podemos falar, mas lá fora você já está ouvindo um monte de coisas.
E eu quero que você me perdoe pela expressão, mas a igreja está se prostituindo. A igreja está se deixando prostituir. Não todas, temos aí os remanescentes, graças a Deus por isso. Graças a Deus, mas a nossa oração, Deus, renova os nossos dias como antes, como Jeremias orou ali no capítulo 5 do livro de Lamentações, versículo 21. Renova os nossos dias como antes, Deus. Faz de nós um povo que te adore em espírito e em verdade. Faz com que nós venhamos a entender que somos chamados para cumprir o propósito da salvação, para cumprir o propósito de impactar outras vidas, assim como um dia fomos impactados. Igreja do Senhor, o Espírito Santo clama, levanta-te. Como aqueles dias que você evangelizava, que você foi uma potência nacional e mundial. Chega de ficar calados, temos o poder do Espírito Santo de Deus, mas temos nos calado. Chega de se calar, igreja do Senhor. Ergue a sua voz, clama, 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 grite aos confins da terra, mas ouça a voz do Espírito Santo, não importa o que custar. Eis-nos aqui, Senhor, levante-se assim, que você ainda, aí onde você está, possa se reunir e dizer: eis-me aqui, Senhor, e eu quero cumprir o teu ID, eu quero cumprir as promessas que o Senhor deixou, eu vou ganhar, eu vou consolidar pessoas, treinar e enviá-las, para que existam mais trabalhadores na obra. Temos uma visão, e é multiplicar o reino de Deus com excelência. Somos chamados para a excelência. Vamos usar essa excelência no Senhor. Não há mal que possa sobressair a presença do nosso Deus. Não há nada que possa nos vencer, e ainda que nos tentem nos calar, ainda que cortem as nossas línguas, com o nosso corpo ainda estaremos clamando santidade ao Senhor. Ainda que tentem de todas as formas nos calar, estaremos clamando santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. É o que a nossa igreja precisa. É ser erguida para um renovo, é ser erguida para um novo tempo, e acreditar que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem, é o que o Senhor preparou para nós. E que você possa pensar como você tem servido, como você tem adorado. É lavando o banheiro da sua casa, é servindo e adorando ao Senhor. É lavando a louça, é servindo ao Senhor com delicadeza, porque delicadeza é um dos frutos do Espírito Santo. Então é com amor também, é com alegria, é com paz, é com mansidão, domínio próprio. É com os dons, é com os frutos do Espírito Santo. Eles é que vão nos fazer entrar no reino dos céus e herdar a vida eterna. Que o Senhor conserve as nossas vidas. E que o Senhor reavive a nossa igreja, porque nós necessitamos de um avivamento, não de manifestações, mas um avivamento de arrependimento, a começar na igreja do Senhor, em nome de Jesus.